que Jesus venceu no Egito. O lugar de maiores tribulações, o lugar de maiores dificuldades, Jesus venceu ali também. Obrigado, meu irmão. Nós vamos estudar como Cristo pode aproveitar a maior de nossas crises para também nos levar para a maior de nossas vitórias. E, para vocês terem uma ideia, existe uma menina, uma moça, uma jovem senhora já, hoje, chamada Edith Eva Eger. Essa garota, quando tinha acabado de completar 16 anos de idade, ela foi enviada para um local infelizmente muito famoso. Digo infelizmente porque ela foi enviada para nada mais nada menos que um campo de concentração. E não era qualquer campo, foi o famoso campo de Auschwitz, um dos campos mais perversos que existiram na época das guerras mundiais, na época que o nazismo tocou o terror no mundo. E ao chegar lá e ser tratada das piores maneiras possíveis, descobriu-se que aquela menina era uma exímia dançadora de balé. Ela foi então levada para entreter Josef Mengele, também conhecido como Anjo da Morte. Então, como o apelido já diz, ele não era uma pessoa tão amistosa, nem conhecida de maneira com a fama tão boa. Ele era conhecido por fazer experimentos terríveis com as pessoas que iam para o campo de concentração. Ele era um total monstro. E ali, a Edith dançou diante dele e o agradou de alguma maneira, a ponto dele dar um pouco de comida e ela pôde sobreviver por um pouco mais de tempo que era esperado. Bom, à medida que a guerra foi acabando, os aliados americanos e russos estavam avançando e eles estavam indo rumo rumo a acabar com aqueles campos de concentração, libertar as pessoas daqueles campos de concentração. Os nazistas, sabendo disso, começaram a tirar as pessoas daqueles campos e ir então para outros lugares, levá-los para outros campos de concentração. Só que eles não levavam alugavam um avião para levar as pessoas para campos que às vezes ficavam centenas e milhares de quilômetros de distância, não. Eles colocavam todos em pé, uma jornada que eles chamavam de jornada da morte, e colocavam essas pessoas para ir andando até lá, sem comida, sem água, sem ajuda nenhuma. Muitos morriam no caminho. Edith estava tão fraca, tão cansada. Ela era uma jovenzinha, uma garota, 16, 17 anos, e estava ali andando, e houve um momento que ela não aguentou mais e acabou desmaiando no caminho. E foi, obviamente, deixada para trás junto com outras pessoas que morriam no caminho. Todas essas pessoas que morriam no caminho, eles juntavam e jogavam em vários campos. E nesse campo que ela foi jogada, foi um campo de Girls' Kitchen. Nesse campo, passado algum tempo, os soldados americanos da 70ª, a infantaria número 71 do exército, eles então começaram a tentar resgatar essas pessoas e passavam por esses lugares. Ao chegar nesses campos e verem aquela cena terrível de várias pessoas mortas, empilhadas, deixadas para morrer, algumas nem tão mortas, mas estavam ali, uma coisa chamou a atenção de um soldado. Ele, do nada, viu uma mãozinha se mexendo. Era a mão de Edith. Por um milagre, por providência divina, aquele soldado encontrou aquela garota, a resgatou, ela foi cuidada, dadas as devidas atenções, e ela sobreviveu. Se tornou uma psicóloga renomada, uma autora de sucesso. Essa é a história de Edith. Edith, no livro dela, A Escolha de Liberdade é uma Escolha, ela diz: podemos atravessar o vale da sombra da morte, mas não precisamos acampar nem construir nossa casa por lá. Por mais que passemos por dificuldades, por mais que passemos por provações, esse não é o nosso lar. O povo de Israel foi exilado de sua terra, a princípio para poder se salvar. Vocês sabem como eles chegaram no Egito, vocês lembram? Foi por causa da seca que chegou e José salvou o Egito, bem como a sua família.
E eles se mudaram para o Egito. Porém, com o passar dos anos, chegou um faraó que, segundo a Bíblia, não conhecia José, nem o que ele tinha feito pelo povo. Então ele simplesmente tornou aquele povo todo escravo. E eles agora tiveram a sua felicidade roubada, a sua liberdade roubada. E não só isso, hoje ainda nós podemos perceber como o pecado pode nos aprisionar. O pecado nos tira a liberdade de fazermos o que nós quisermos. Pessoas que vivem sem Deus são as verdadeiras pessoas presas. Ao contrário do que muitos pensam, que a religião, a igreja ou Deus acaba nos prendendo das coisas, na verdade é a vida em pecado, é a vida longe de Deus que nos torna verdadeiramente presos e rouba a nossa liberdade. Mas enquanto o pecado nos aprisiona, Deus, Ele nos liberta. Deus nos criou para sermos livres. Deus não nos criou para nos restringirmos a qualquer vício que possa atrapalhar nossa comunhão com Deus. Deus não nos criou para vivermos presos a uma vida de sofrimento. Deus não criou aquela menina para sofrer aquele abuso que ela sofria do seu pai. Não. Deus criou a cada um de nós para sermos livres, para adorarmos a Ele em gratidão, em amor por tudo que Ele nos faz. Infelizmente surgiu o pecado, como já estudamos aqui. E hoje o que Deus nos promete é uma verdadeira libertação a todo o que a Ele buscar. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Essa liberdade que Deus podia prometer para os seus filhos. Infelizmente, o mundo nos faz propostas que acabam roubando essa nossa liberdade, acabam roubando o nosso direito de escolher a quem devemos adorar. Deus nos criou livres para escolhermos a quem adorar, mas o mundo quer nos fazer propostas que restringam isso ao máximo. Hoje vamos falar de 4 propostas que Faraó fez de maneira a restringir o seu povo na sua adoração. É sobre essas 4 propostas que eu gostaria de estudar com vocês essa noite. Para isso, vamos abrir primeiro nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 8, verso 25 e 26. Vamos ler textos por perto aí, então não feche a sua Bíblia. Vamos começar a partir daí e vamos ler alguns textos por aí por perto, falando das 4 propostas que o mundo nos oferece para de alguma maneira restringir a nossa liberdade. Êxodo, capítulo 8, versos 25 e 26. O segundo livro que Moisés escreveu, contando da história em que ele foi abaixo de Deus, um importante protagonista. Ele dividiu o protagonismo com Deus, podemos dizer assim. Êxodo capítulo 8, verso 25 e 26. Antes de lermos, vamos fazer uma oração? Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por estar aqui na Tua presença para estudar mais um pouco da Tua palavra. Senhor, seja conosco, ilumina nossa mente para que possamos estar atentos às propostas que o mundo nos oferece hoje, com o objetivo de restringir a nossa adoração para contigo. Que possamos estar atentos e colocar o que hoje aprendermos, colocar em prática em nossa vida. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Êxodo capítulo 8, todo mundo com condições de acompanhar, seja com a Bíblia, seja ouvindo aqui. Êxodo capítulo 8, verso 25 e 26, olha só no que diz. Chamou o faraó a Moisés e Arão e disse: tá bom, vão, ide oferecer sacrifícios ao vosso Deus nesta terra, aqui do Egito. Verso 26, respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor nosso Deus sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Aqui entrou um primeiro problema, a primeira proposta do faraó. Depois ali 4 pragas já tinham se passado.
E o faraó já não estava mais aguentando. Ele não queria deixar o povo parar de trabalhar para ir adorar a Deus de maneira nenhuma. Mas ele estava já tão desesperado depois da quarta praga, que ele, vou abrir uma exceção. Vou permitir que vocês adorem, mas aqui no Egito. Para que ter que ir para fora? Não, adorem aqui no Egito. E aí, Moisés chega, é o seguinte, faraó, a gente até poderia, só que não poderia. Mas mesmo que se nós adorássemos a Deus aqui no Egito, vocês iam tacar pedra na gente, literalmente, porque nós ofereceríamos sacrifícios que vocês achariam abomináveis. Por quê? Um dos animais, o Egito idolatrava quase todos os animais que existiam. Todo animal parecia que virava um deus, quase que literalmente. E inclusive touros, ovelhas eram considerados animais sagrados e eram os principais animais que os israelitas usariam para os sacrifícios. Então, literalmente, se eles fossem fazer um sacrifício a Deus ali, os egípcios iriam se sentir ofendidos, iam apedrejá-los por blasfêmia, por desrespeitar a religião local. Moisés, sabendo disso, disse: faraó, não é possível, não podemos ficar aqui, porque o que fazemos será considerado loucura aos olhos de vocês. Paulo já dizia que o evangelho que nós anunciamos de um Cristo ressuscitado é loucura para o mundo, porque coisas espirituais se discernem espiritualmente. As coisas de Deus não podem ser entendidas de maneira racional, exatamente no sentido de que só pela razão humana é possível compreender. Não, é necessário fé, é necessário acreditar que há um ser além de nós, acima de nós, a quem devemos prestar gratidão por tudo o que Ele nos fez. E isso é importante para nós, mas muitas pessoas não compreendem e nos taxam de loucos, nos taxam de, meu Deus, isso não faz sentido. Por quê? Porque as coisas de Deus realmente não vão fazer sentido para aqueles que não têm Deus como prioridade em sua vida. Assim como o povo de Israel decidisse fazer aqueles sacrifícios e iam ser considerados loucura, ainda hoje, muitas coisas que os cristãos desejam fazer, alguns podem olhar, tipo, para que isso? Parar um dia inteiro? Não pode nem fazer um trabalho assim, aproveitar para ganhar um dinheiro a mais? Ou mesmo, não pode fazer coisas normais assim, que poderia se fazer em qualquer outro dia? Por que vocês não fazem isso no sábado? Que absurdo é esse? Bom, muitas coisas que hoje fazemos, os cristãos fazem, podem ser consideradas loucura para o mundo. E era o mesmo contexto dos israelitas. Aquela maneira que eles teriam de adorar a Deus poderia ser considerado como loucura. E Moisés sabia disso e por isso falou. Bom, a premissa da proposta de Faraó era a seguinte: vocês não precisam sair, vamos lá, você não precisa mudar sua vida, vocês não precisam sair da terra do Egito para adorar, vocês podem adorar aqui mesmo. Por que sair do Egito? O mundo nos fala a mesma coisa. Para que essa mudança de vida? O que importa é seu coração. Para que mudar o jeito que você fala? Para que mudar o jeito que você se veste? Para que mudar aquilo que você come? Para que mudar aquilo que você faz? O que importa é o seu coração. Não precisa transformar a sua vida. A questão, amigos, é que quando Deus chega no nosso coração, Ele realiza uma obra de transformação tão grande que isso se manifesta para todas as nossas áreas. Não é possível uma pessoa que encontra Jesus, que tem contato com o Evangelho, ela simplesmente apenas mudar uma crença, mudar aquilo que ela acredita e simplesmente não mudar a maneira que ela age. Quantas vezes nós já fomos parados, às vezes na rua, uma pessoa chega assim: por acaso você é crente? Às vezes o povo pergunta assim: você é crente? Eu sou porque, sei lá, seu jeito transparece isso. Por quê? Porque é isso, quando nós encontramos a Cristo, porque Cristo está o tempo todo do lado da gente, mas quando nós encontramos a Cristo, Ele realiza uma transformação tamanha, que isso fica manifesto a qualquer um. O mundo chega: você não precisa mudar a sua vida, você não precisa mudar o seu coração, Deus te aceita do jeito que você é. Deus mudar o seu comportamento, mudar o jeito que você se veste, mudar a sua identidade, você teria que ser outra pessoa. Lembram da história do filho pródigo?
Lembram da história do filho pródigo? Quando o filho pródigo vai até o pai o abraça, o pai nem deixa o filho terminar de falar, mas o pai fala uma coisa que demonstrava uma questão muito interessante. Vocês acham que aquele pai aceitou o filho do jeito que ele estava? Aceitou? Se o pai tivesse aceitado o filho do jeito que ele era, do jeito que ele estava, ele não tinha pedido para ele tomar um banho, ele não tinha pedido para trocar de roupa, ele não tinha pedido para colocar um anel, se ele tivesse aceitado do jeito que ele estava. Mas ele o recebeu do jeito como ele estava. Cristo te recebe da maneira que você estiver. Não importa o pior pecado que você já tenha cometido, não importa a pior condição que você possa estar hoje, Deus te recebe do jeito que você está, e isso é maravilhoso, amém? Não precisamos mudar para chegar até Deus, mas ao nos encontrarmos com Deus, ao chegarmos perto dele, ao termos um encontro, uma transformação no nosso coração, nós nos tornamos aquilo que ele deseja que nós sejamos, porque isso será o melhor para nós. Isso só é válido para Deus, só Ele sabe o que é melhor para nós, nem nós sabemos. Mudar o nosso comportamento, o nosso jeito de ser por causa de outra pessoa, aí é um problema, porque aquela pessoa não vai saber, não tem garantias de que ela vai saber como você, a melhor maneira de você agir, mas Deus sabe. E por isso que fazer a sua vontade e transformar a nossa vida, o nosso jeito de ser, por causa de Deus, sempre será a melhor opção. Diante do mundo dizer, não precisa mudar a sua vida, nós dizemos, sim, é inevitável mudarmos a nossa vida ao nos encontrarmos com Jesus. Não é uma questão só de sacrifícios, é uma questão de adoração. Não seria possível o povo de Israel adorar ao Deus verdadeiro dentro daquele ambiente pagão que não iria favorecer isso. Era necessário sair. Bom, vamos continuar agora no verso 27 e o 28, mesmo capítulo. Meu querido, verso 27 e 28 do mesmo capítulo. Capítulo 8 de Êxodo, verso 27 e 28. Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como Ele nos disser. Olha só a resposta do faraó. Bom, eu deixo vocês ir. Deixar-vos-ei ir, para que ofereçais sacrifício ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que saindo, não vades muito longe, e orai também por mim. Eu não vou nem entrar nesse mérito do orai por mim, eu não consigo acreditar nessa fala de faraó, mas eu não tenho evidências que dizem que faraó estava brincando, zoando, algo do tipo. É bem provável que sim, mas como a Bíblia não diz, deixa lá, quem julga o coração é Deus. Mas o fato é que o faraó disse, não vá muito longe. Por quê? Porque ele ainda queria ter controle sobre a vida do povo. Se o povo de Israel fosse esse caminho de 3 dias ou até menos, a ideia era eles ficarem na fronteira oriental do deserto, ali próximo à capital do Egito. Sendo assim, eles estariam ainda ao alcance do exército de Faraó. Qualquer necessidade, Faraó, volte, vamos lá, e voltamos para casa. Eles ainda estariam sob o controle de Faraó. Faraó não queria abrir mão disso, não queria abrir de estar no controle disso. E às vezes, essa ideia de não ir tão longe, também é como se a premissa por trás dessa fala do faraó fosse a seguinte: não precisa ser extremista, não precisa ir tão longe, não precisa ser tão radical. Como assim? Fazer toda essa transformação? Não, tá bom, você quer fazer uma coisinha ou outra, você quer mudar, deixar de comer uma coisinha ou outra, mas vai fazer transformações radicais assim, uma coisa extrema. É realmente tudo isso necessário? Não é uma questão de extremismo, não é uma questão de ir longe, é uma questão de entregar toda a nossa vida nas mãos de Deus. Deus pede que façamos às vezes escolhas que nós achemos difícil, mas que Ele promete que é o melhor para a gente ser feito. Mas Paulo, às vezes é uma coisa tão difícil, como eu vou conseguir fazer isso? Fique atento até o final, e no final eu darei a fórmula de como você pode fazer as ações mais difíceis de transformação na sua vida. É possível, fique atento.
Então essa ideia de você, não precisa ir tão longe, não, é uma questão de extremismo. É uma questão de entrega total a Deus. Obediência por gratidão, por tão longe que Cristo foi para poder te alcançar. Se Cristo foi tão longe a ponto de entregar a própria vida por você, o que você precisa abrir mão na sua vida, que é maior que o sacrifício que Jesus fez por você? Deus nunca nos pediria mais do que poderíamos fazer. Outro detalhe, o fato deles não irem tão longe não era só uma questão de distância. Eles estariam em cima do muro. Eles estariam com um pé no Egito, um pé no deserto, um pé já distante. E ficar em cima do muro nunca é a solução. Conta essa história de um rapaz. É claro, é uma metáfora. Isso realmente não pode ter acontecido. Mas conta-se que o rapaz estava em cima de um muro. De um lado estava Satanás tentando argumentar com aquele homem em cima do muro para ele vir para o seu lado. Olha, meu lado é mais bonito, meu lado é mais verde, você vai ser verdadeiramente livre, você vai ser... Perdão, não era Satanás que falava, não era Satanás que argumentava, era Deus. Jesus, ele pedia, venha para o meu lado é melhor, o meu lado é mais incrível. Satanás ficava em silêncio, mas Jesus argumentava, venha, o meu lado é melhor, aqui você será verdadeiramente livre, aqui você terá bênção na sua vida. E aquele homem em cima do muro percebeu que Satanás estava quieto e perguntou, e por que você não está argumentando também? Só Jesus precisa argumentar, você não precisa, você não quer me atrair para o seu lado também? E a história conta que Satanás respondeu, eu não preciso te convencer a vir para o meu lado, você já está em cima do muro, e o muro me pertence. Se não tomamos uma decisão ao lado de Cristo, infelizmente, já tomamos uma decisão ao lado do inimigo de Cristo. Infelizmente, numa guerra não há zona neutra. Apesar das guerras que lemos nos livros de história, onde tinha aquelas zonas mortas que não pertenciam a ninguém, na guerra do grande conflito entre o bem e o mal, só nos restam dois caminhos: seguir a Deus ou seguir contra Deus. E de que lado você vai estar durante essa guerra? Que lado você vai escolher diante do grande conflito entre o bem e o mal? Seguir a Deus ou não? Essa é uma escolha que não só para cada um de vocês aí que tem que decidir, não, eu também, todos nós, não importa se é o pastor, se é o ancião, não importa de qual congregação, qual igreja, denominação ele pertence, todos nós precisamos constantemente escolher a quem devemos seguir, a quem estamos seguindo, se a Cristo ou as nossas próprias vontades. Ou seja, nossas próprias vontades infelizmente estão alinhadas com o mal, estão alinhadas com o inimigo de Deus, e que devemos escolher a cada dia tomar uma decisão ao lado de Cristo, porque com certeza será a melhor decisão das nossas vidas, amém? É isso que Ele nos promete, é isso que Ele pode nos oferecer. Bom, depois então há uma próxima proposta do faraó. Vamos agora para o capítulo 10. Passa uma ou duas páginas aí da sua Bíblia, não sei, a depender. Capítulo 10, a partir do verso 8. Ainda o livro de Êxodo, capítulo 10, a partir do verso 8. Diz assim: então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E este lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus. Porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos e com os nossos gados. Havemos de ir porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir as crianças. Vede, vocês têm mais intenções? Não há de ser assim. Ide somente vós os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste. E os expulsaram da presença do Faraó. O Faraó, eu fico desconfiado se ele só foi perceber nesse momento que eles estavam pretendendo sair do Egito para nunca mais voltar, mas era óbvio que os egípcios estavam sendo escravos. Mas parece que naquele momento
o faraó deixa claro essa desconfiança dele. Após 8 pragas, a essa altura do campeonato, 8 pragas já tinham caído por sobre o Egito. E agora o faraó vem com mais uma concessão: pode ir vocês, mas vão só os homens. Não tem necessidade de ir a família inteira não. Deixa a família por aqui, vão só os homens, vocês adoram, façam o que vocês quiserem, depois vocês voltam. Porque é isso que ele pensava. Ele sabia que deixando a família ali no Egito era a garantia de que eles voltariam. O faraó queria ter controle sobre aquele povo do início ao fim. Ele sabia que se aqueles homens saíssem deixando para trás família, filhos, mulher, filhos, tudo, ele sabia que eles teriam que voltar. E é por isso que ele pediu: vão só vocês, não precisa levar família, não precisa levar mulheres e filhos, não, deixe eles aqui. A premissa por trás daquele pedido de faraó, hoje podemos ver da seguinte maneira: para quê? Para que envolver a sua família em suas loucuras? Você, tudo bem, você decidiu por essa igreja, você decidiu por essa verdade, você decidiu por essa mensagem, mas para que você tem que envolver toda a sua família nisso agora? A salvação é individual. Por que você tem que estar influenciando eles a seguir o que você está fazendo também? Bom, às vezes podemos perguntar: para que temos que ficar... Às vezes tem um menino ali, tem que educar o menino e falar de Bíblia e falar de coisa, e o tempo inteiro ele tem que desenvolver a sua própria opinião, o seu próprio conhecimento, as suas próprias decisões. Não podemos forçar ele a fazer nada. Eu ouço bastante isso. Lá em casa, eu tenho minha família, parte de minha mãe, eu tenho um tio que eu gosto muito dele. O nome dele é o mesmo nome do meu irmão, a gente chama ele de Binho, o nome dele também é Renato. E minha mãe conta de quando a gente era bem pequeno, ela sempre teve o costume de ler a Bíblia com a gente, ler lição e tudo mais. Um certo dia, meu tio viu essa cena muito recorrente e ele soltou essa pérola: pra quê? Falando com minha mãe: pra que você só ensina Bíblia para esses meninos? Pra que você só fala de Bíblia, de coisa de crente e as outras coisas? Ele vai crescer e vai saber só de Bíblia, mas não vai saber trabalhar, não vai saber cozinhar, não vai saber dos conhecimentos gerais da vida, vai saber só de Bíblia. E aí minha mãe, usada por Deus, tenho certeza, respondeu de maneira muito sábia: o que eu estou ensinando, o que eu estou ensinando da Bíblia, o mundo não vai ensinar. Esses outros conhecimentos, o mundo já vai se encarregar de ensinar, mas a Bíblia cabe a mim. Você como mãe, você como pai, você foi dado por Deus a bênção de ter o seu filho, a bênção de ter filhos e filhas. E cabe a você a responsabilidade de ensinar a criança no caminho que deve andar. E aí, ainda que for velho, nem assim ele se desviará dele. Cabe aos pais a responsabilidade de envolver toda a família em adoração a Deus. A salvação é uma questão de decisão pessoal, mas isso não anula o fato de que devemos influenciar ao máximo as pessoas que estão ao nosso redor, para que elas também tenham capacidade de escolher pelo melhor lado possível, que é o lado de Cristo. Se você não tivesse convicção de que o seu lado é o melhor, realmente não precisa influenciar o outro, você não tem certeza, mas se você sabe que o que você está fazendo, seguindo ao lado de Cristo, fazendo aquilo que Ele pede, é o melhor a ser decidido, obviamente, você vai influenciar as pessoas ao seu redor para também ir para esse lado. É interessante que, não devemos por que envolver, porque eles são importantes. Você quer se salvar apenas sozinho? Você quer ir para o céu apenas sozinho? Então faça tudo o que tiver ao seu alcance para envolver aquelas pessoas que você considera importantes na sua vida nessa caminhada rumo ao céu. Não se isente dessa tarefa. Saiba que Deus está para te ajudar e Ele vai sim te ajudar nessa grande dificuldade, nessa tarefa difícil de influenciar ao máximo as pessoas que estão ao seu redor, a sua família principalmente, nos caminhos de Deus. Bom,
Há uma próxima proposta ainda no capítulo 10, agora no verso 25. Olha só a ideia que agora o faraó coloca. Êxodo é agora ainda o capítulo 10, só que agora os versos 25 até o 29. Olha só a ideia do faraó dessa vez. 10, 25 até o 29. Respondeu Moisés. A partir do 24, perdão. Não sei porque eu escrevi ali 25. Mas, por favor, leiam comigo a partir do 24. Então o faraó chamou a Moisés e lhe disse: Ide servir ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas crianças irão também convosco. Respondeu Moisés: Também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também nossos rebanhos irão conosco, nem uma unha ficará, porque deles havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus. Não sabemos com que havemos de servir, ao Senhor, até que chegamos lá. O Senhor, porém, endureceu o coração do faraó, e este não quis deixá-los ir. Disse, pois, faraó a Moisés: Retira de mim, e guarda-te que você não veja mais o meu rosto, porque no dia em que vires o meu rosto, morrerás. Respondeu-lhe Moisés: Bem disseste, nunca mais tornarei eu a ver o seu rosto. Um parêntese em relação à expressão de Deus endureceu o coração do faraó, era uma repercussão da mentalidade hebraica. Os hebreus acreditavam que tudo, bem e mal que acontecia, era causado por Deus, tinha alguma procedência dele. Infelizmente era uma compreensão um pouco equivocada, porque nem tudo vem de Deus. Aquilo que é mal procede do inimigo de Deus. Então essa expressão, Deus endureceu o coração do faraó, não que Deus precisasse endurecer, nem precisava. O faraó mesmo já endurecia o seu próprio coração. Isso fica evidente nas outras pragas, quando Deus envia a praga, mas também ele depois tira, mostra que o faraó endureceu o seu coração. E outras vezes parece que o Senhor endureceu, mas na verdade Deus nem precisava endurecer. O próprio faraó já se encarregava disso. O ponto é que após 9 pragas, primeira praga, água se transforma em sangue. Segunda praga, rãs e sapos por toda parte. Terceira praga, mosquitos infestam o Egito. Quarta praga, nuvem de moscas na terra do Nilo. Quinta praga, doenças nos animais. Sexta praga, feridas assolam as pessoas. Sétima, chuva de pedras. Oitava, de gafanhotos. Nona praga, isenção de luz para toda a terra do Egito. E nada disso foi suficiente para fazer Faraó entender que ele precisava reconhecer a soberania de Deus. Sabe o que eu acho curioso? Não são milagres que nos fazem crer no poder de Deus. Para que mais milagres do que Faraó viu? Não são os milagres que nos fazem crer em Deus, mas é a nossa decisão de entregar a Ele a nossa vida, de aceitar a sua soberania. Não são os milagres de Deus que nos fazem acreditar, é a nossa decisão de reconhecer Deus como soberano em nossa vida. E isso faltou no faraó. O faraó nunca reconheceria isso. Ao pedir que o gado ainda ficasse, era mais uma vez a tentativa de controle de faraó. Ele queria ter certeza. Ele sabia que se o povo saísse, deixasse o gado, eles não iam aguentar muito tempo ali no deserto. Como eles iam comer? O que ia fazer? Como iam viajar sem um camelo, sem jumentos e bois para ir? Como? Não ia dar certo. O faraó sabia disso e queria garantir o seu retorno. O faraó não queria admitir que, na verdade, quem estava no controle daquilo tudo era o próprio Deus. Por trás dessa ideia do faraó de não, deixe os seus gados, deixe o seu gado, o seu rebanho. O gado e o rebanho representava todo tipo de recurso que os israelitas tinham, todo tipo de bens que eles podiam ter. Na verdade, eram o gado e o rebanho. É como se o mundo dissesse: para quê? Você não precisa entregar seus bens em adoração a Deus. O que Deus tem a ver
com o seu dinheiro? O que Deus tem a ver com aquilo que você faz? O que Deus tem a ver com isso? Deus, Ele não quer o nosso dinheiro. Não, Paulo, não. Deus não quer o seu dinheiro. Deus quer o seu coração. E se há algo na sua vida, dinheiro, bens, em que você não está disposto a entregar para Deus, então é porque ali está o seu coração. Deus, Ele quer o nosso coração. E se há algo da nossa vida que não estamos dispostos a entregar para Ele, é porque ali está o nosso coração, não está nas mãos de Deus. Dinheiro ou qualquer outras coisas não são uma coisa, tem que fazer isso porque tem que fazer isso. Não, é uma demonstração apenas de uma decisão antes que nós tomamos, de adorar a Deus com tudo o que podemos fazer. De adorar a Deus da melhor maneira que podemos. E ali o faraó dizia, não precisa, para que entregar tudo? Para que? Não tem necessidade. Não precisa adorar com tudo isso. Essas são as propostas que o mundo diz. Não precisa mudar sua vida. Não precisa ir tão longe. Não precisa envolver sua família. Não precisa entregar literalmente tudo para Deus. O que seu dinheiro, essas coisas têm a ver com você? Bom, mas nossa resposta diante disso é que assim Deus realiza uma transformação completa na nossa vida. E são em pequenas coisas, às vezes grandes e difíceis, que nós mostramos que realmente temos como Senhor e mantenedor de nossa vida. Mas Paulo, meu Deus, isso é meio complicado. São coisas meio difíceis para mim, tudo bem? Podem não ser extremos, radicais, mas é difícil para mim. Paulo, como eu posso fazer isso? Eu quero agradar a Deus, mas eu não tenho condições, eu não consigo fazer isso. Leia comigo então, agora o capítulo 12. Êxodo agora o capítulo 12, a partir do verso 3 e verso 7. Não se preocupe, Deus não pediria uma coisa aparentemente difícil sem nos dar a garantia de uma ajuda muito especial. A partir do verso 3 do capítulo 12 diz assim: falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais. Um cordeiro para a família. Um cordeiro para a família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde, no pôr do sol. No verso 7, tomarão do sangue, e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Agora, verso 10, nada deixareis dele, até pela manhã, o que porém ficar, vai queimar então. Verso 11, desta maneira o comereis, lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Apenas uma coisa poderia salvar aquele povo. Apenas uma coisa poderia conceder a eles a verdadeira oportunidade de adorá-lo. Apenas pelo sangue do Cordeiro. Não podemos adorar a Deus plenamente apenas com nossas próprias forças, nem adiante. Você não conseguirá fazer plenamente a vontade de Deus só aquilo com que você é capaz, não. Mesmo que você der o seu máximo, ainda não seria possível. Mas Cristo nos promete uma ajuda especial. Ele nos promete que pelo seu sangue Ele nos torna livres. Somos libertos a preço do sangue de Jesus.
apenas pelo seu sacrifício, apenas pelo seu sangue, nós hoje podemos dizer: somos livres para adorá-lo de maneira plena. É essa liberdade que Deus quer te dar. Eu não sei pelo que você está passando hoje quando você veio aqui. Eu não sei se você tem alguma dificuldade, algo que te preocupa no trabalho, algo que te preocupa em sua família, alguma luta pessoal, algum problema que tem atrapalhado a sua comunhão com Deus. Mas Cristo hoje te promete liberdade plena pelo sangue de Jesus. Eu vou cantar uma música nesse momento que fala do maior desejo de Deus, que é nos ver livres, é nos ver plenamente livres, porque só alguém que é verdadeiramente livre, ele pode escolher amar. Deus, ele quer o seu amor. Deus, ele quer o seu coração. Você aceita essa liberdade que hoje ele te dá em nome de Jesus? Enquanto eu estiver cantando essa música e você desejar ser livre de qualquer problema que você esteja passando, saiba que o sangue de Jesus é mais poderoso que qualquer cadeia do inimigo. Amém? Deus promete nos libertar de qualquer de nossas dificuldades. E se é teu desejo se ver livre das garras do mal: Paulo, mas eu não sei de um problema assim que eu tenho. Tudo bem, você não está pensando em um problema agora? Tem um problema que estará a todos nós: o problema do pecado. O maior problema que alguém poderia passar, esse por todos nós passamos. Eu passo, você passa. O mais experiente pastor, o mais leigo membro da igreja, todo mundo passa pelo mesmo problema do pecado. E Deus promete vida plena, liberdade plena pelo seu sangue. É o seu desejo receber essa liberdade pelo sangue de Jesus, pelo seu nome?